para discutir, porque nós precisamos fazer algo diante dessa situação. Apesar de todas as mudanças que o mundo vem passando, esse é um problema recorrente, é um problema antigo, alguns termos são novos, mas o problema ele não é novo. Então nós precisamos discuti-lo para tentar fazer alguma coisa, para fazer alguma mudança. Então eu vou pedir à Aldaleia novamente para fazer umas palavras iniciais, para fazer a sua apresentação, para que a gente possa seguir as nossas discussões. Ufa, desculpem, gente, aí foi uma questão da conexão, a gente já resolveu aqui. Enfim, eu vinha falando sobre as queixas de consultório, que são muito recorrentes, e é um tema muito relevante hoje, principalmente nessa época em que estamos vivendo, né? Pandemia. A Rose mesmo citou a questão aí das ocorrências policiais. Quem está no meio jurídico sabe o que está ocorrendo. Inclusive, eu tive com uma pessoa aqui que estava falando da live e até disse para mim que tem visto muito no trabalho dela, né? Ela trabalha na área de justiça, então ela diz que a crescente de violência doméstica, agressões contra a mulher, né, cresceram exorbitantemente. Então, um assunto que precisamos falar, né? E, na verdade, também distinguir aí o que é relação tóxica e abusiva, as pessoas geralmente confundem também, né? E a intenção é esclarecer, é bater um papo. Quem tiver aí as questões, os questionamentos, envia aqui no direct, que a gente já vai, né, Rose, debatendo sobre isso. Então, assim que surgirem essas dúvidas, estaremos aqui para respondê-las. Obrigada, Ok? Aldaleia. Então, eu fiz durante os últimos 2 dias algumas enquetes e ficou assim, ficou evidente que ainda há muita dúvida, há uma confusão entre os termos, o que é relacionamento tóxico, o que é relacionamento abusivo. E como nós falávamos anteriormente, é muito comum, diante de discussões sobre esses assuntos, a gente sempre apontar o dedo, né? Ai, mas alguém, né, o fulano, o ciclano é agressor. E poucas vezes nós olhamos para nós, né? Então, Sim. nessa discussão, a gente quer realmente que todo mundo possa se avaliar, né? Nós vamos apresentar algumas características de pessoas que são os agressores em uma relação tóxica, em um relacionamento abusivo, e aí que cada um possa olhar para dentro e se fazer essa pergunta: como eu estou nesse relacionamento, no relacionamento que eu tenho ou que eu já tive? Será que alguma vez eu fui o agressor? Será que eu sou o agressor? Enfim, com a finalidade sempre de podermos melhorar as nossas relações. Leia, então, para início de conversa, eu gostaria de que você me desse aí uma percepção, né? Comentasse comigo qual é a sua percepção de como tem sido é, essa situação das agressões nesse tempo de pandemia. Como que está esse assunto aí na sua cidade, enfim, o que chega para você? Então, devido a essa questão aí do distanciamento social, onde as pessoas estão muito em casa, convivendo muito, acabam acontecendo os conflitos, os atritos, as divergências, a ansiedade também das pessoas, né? Tá super elevada e tem uma questão aí maior também, o aumento do consumo do álcool, que é outra variável que tem, né, assim, tem influenciado, inclusive, nessas violências. Então, assim, o consumo de álcool, essa convivência muito próxima e muito, assim, conflituosa, que já existe há muito tempo, mas vamos dizer que a pandemia ela acentuou algo que já estava acontecendo. E as pessoas realmente elas têm perdido mais controle emocional, controle afetivo, e talvez seja
seja esse o ponto, né, que nós estamos vivenciando e ouvindo mais sobre isso, sobre esse aumento aí da violência doméstica, por conta desse contexto, na verdade, desse contexto atual. E por isso que nós precisamos mesmo discutir essas questões de desenvolvimento pessoal, porque é nesse momento onde as pessoas têm a oportunidade de passar mais tempo com as suas famílias, e ao invés de ser um momento de aproximação mesmo, o que tem acontecido em algumas situações, em algumas casas, mas em muitos casos, como nós temos visto, tem sido de um olhar, né, para um olhar negativo, que é aí a crescente da violência doméstica. Leia, compartilha com a gente como que tem sido a sua percepção sobre os relacionamentos nos dias de hoje. Tem alguma diferença dos relacionamentos das idades de lá pela faixa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 anos? Como que você percebe as relações? Então, tem muita diferença, né? Essa geração dos 20 anos, por exemplo, ela é totalmente digital, tecnológica. Geralmente tem mais relações virtuais pelas redes sociais, enfim, essas relações mais distantes do que a geração dos anos 80, por exemplo, anos 90, que é 30 anos, né? Onde, na verdade, a tecnologia ainda não era o auge. Então, a diferença já está aí, totalmente Sim. gritante. Isso também mudou muito, tá? Não significa que somente as gerações mais jovens, as pessoas mais jovens, a geração dos 20 anos, é que utiliza esse meio. Porque, assim, eu tenho me surpreendido, inclusive. Vamos falar, por exemplo, do Tinder. Sim. Então, eu tenho percebido, na verdade, pessoas mais velhas, inclusive, utilizando o Tinder como um aplicativo, né, para conhecer pessoas, encontrar parceiros, enfim, até porque a gente tem que tomar como relevante que também tem um aumento dos divórcios, né? Então, as pessoas de 40 acima estão se readaptando novamente a essa realidade e já estão usando a tecnologia, inclusive, para encontrar parceiros, conhecer pessoas. Então, tem mudado muito. Já não tem mais essa questão dessa faixa etária, assim, né? Todos estão utilizando muita tecnologia. E, inclusive agora, né? Porque basicamente essas relações interpessoais, assim, próximas, ao vivo, assim, a cores, tocar e sair para jantar, o barzinho, não está acontecendo muito. Uhum. Então, essas relações estão cada vez mais virtuais, num contexto E geral. independente da idade, então as pessoas elas têm utilizado a tecnologia para se aproximar e para desenvolver os relacionamentos. Legal, bacana. Leia, então vamos entrar no assunto principal nosso hoje, é que são os relacionamentos tóxicos e os relacionamentos abusivos. Define pra gente o que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento abusivo. É muito comum nós termos dúvida e misturar. Define pra gente, então, o que é cada um deles. Então, o tipo de relacionamento tóxico, começando por esse, ele é um relacionamento que pode acontecer em qualquer relação, não está só no campo amoroso, tá? Nas relações de amizade, nas relações familiares, em todos os tipos de relação. Por quê? Porque ele é um relacionamento que tem uma certa conotação ruim, mas ele é mais velado. Por quê? Não chega às vias de fato de agressão física, né? Ele é um relacionamento que às vezes as pessoas nem percebem, inclusive, que é tóxico. Esse é mais difícil de identificar, né? Uhum. Porque acontece ali com, de repente, uma humilhação, uma vexação, ou assim, um ataque
a autoestima do outro, uma desvalorização ao outro, acontece com, na verdade, com uma agressão psicológica, digamos assim. Essa pessoa ela tem muito mais, ela está muito mais, esse relacionamento está muito mais no contexto psicológico e comportamental do que num contexto de agressão. Então, basicamente, não tem agressão, mas ele pode evoluir para um abusivo, ou ele pode ser os dois também. Ok. Leia, então, assim, qualquer pessoa pode ter um ou mais comportamentos que são tóxicos, certo? Sim, Em algum certo. momento. Mas o que vai tornar aquilo um fator negativo, algo, uma pessoa tóxica no relacionamento, é a continuidade e a intensidade desse comportamento, certo? Certo, exatamente. E o abusivo tá bem delimitado e dá para diferenciar bem por quê? Porque ele tem uma intenção clara em agredir. Aí a gente fazendo paralelo com o tóxico, ele não tem, o tóxico ele não tem bem a intenção de ferir o outro. Ele até às vezes se arrepende, mas ele o faz, né? Tem aquele arrependimento depois de avaliar que fez algo errado, mas ele o faz e às vezes repete muitas vezes, se torna essa pessoa repetitiva nesse tipo de comportamento. E já no relacionamento abusivo, fica bem definido. A pessoa que abusiva, ela tem intenção de agredir o outro, ferir, torturas físicas e emocionais, psicológicas. Então, assim, no relacionamento abusivo, o abusador ele faz chantagens emocional com o outro, tortura psicológica, tortura física, né? Agressão e controle de redes sociais, o controle financeiro. Essa pessoa é totalmente possessiva e patológica, controla todos os passos do parceiro, quer saber com quem ele está, com quem ele saiu, com quem ele conversou no trabalho, por exemplo. Sim. Essa pessoa costuma também limitar o contato social desse parceiro com as demais pessoas. Ele tenta sempre estar sabendo onde essa pessoa está, tem uma perseguição em relação à pessoa, tem um descontrole, né? Porque é um descontrole emocional que parte para o lado da agressividade, quando tem alguma desconfiança de estar sendo enganado, traído. Então, essa é a nuance, essas são as camadas do relacionamento abusivo. Diferente do tóxico, porque eu falo mais velado. Porque não tem agressão física, a pessoa entende que, essa pessoa, geralmente as pessoas dizem, essa pessoa é assim, ela sempre tá assim, ela sempre faz essas coisas. Mas essa pessoa tóxica, ela nunca, geralmente ela não parte para agressão física, ela não sai desse campo da psicológico, ou às vezes do xingamento, pode acontecer também, mas é um relacionamento mais velado em relação à agressividade. Uhum. Então, nós podemos, assim, entender de uma forma assim, mais resumida. O relacionamento tóxico é aquele no qual o parceiro ou a parceira tem um comportamento que é negativo, um E comportamento de extremo mau humor, por exemplo, que está constantemente criticando, né, colocando para colocando baixo, a outra pessoa para baixo, exatamente. E às vezes ele nem percebe que ele faz isso. Ele não faz de má fé. Não é algo, né, no intencional. intuito de gerar prejuízo mesmo, de gerar algo ruim, uma influência ruim no seu parceiro ou na sua parceira. O contrário do que acontece no relacionamento abusivo, no qual o agressor ele tem o intuito, é algo pensado, que ele desempenha, que ele tem uma série de comportamentos com a finalidade de ter algum controle, de controlar as ações, controlar os comportamentos, enfim, ter controle Coagir, né? sobre a pessoa que está se relacionando. Perfeito. Coagir o parceiro, ferir o parceiro, a intenção é muito clara, né? E a agressão ela é utilizada para coação, inclusive, né? Para coagir e ameaçar
o parceiro chantageá-lo a ficar ali no relacionamento. Ô, Leia, e fala pra gente aqui, geralmente as pessoas que têm esse perfil de ser um, ter um relacionamento abusivo, né? O agressor, no caso. Já desde o início do relacionamento, ele tem esse comportamento, isso se manifesta. Como que funciona? Então, geralmente, logo no começo, não. Às vezes ele é aquele príncipe encantado, né? Ele tá lá, é o lobinho vestido na pele de cordeiro. Isso, Então, às verdade. vezes, a pessoa se relaciona com a outra e ainda não conhece esse lado, essa faceta. Quando convive mais próximo desse abusador, aí sim a vítima percebe que está diante de um agressor, está em um relacionamento abusivo, E porque fica quais são claro E quais os são os sinais. sinais que o agressor vai dando para que as pessoas que estão, né, nos acompanhando possam perceber quando do outro lado tem uma pessoa aí com características de agressor, né, de pessoa que De quer abusivo. controlar? Por exemplo, começar a pedir senha do celular. Vamos dizer o mais básico, assim, eu quero a senha das suas redes sociais. Eu quero a senha do seu Instagram, do seu Facebook. Quero ter a senha do celular para desbloquear e ver. Né? Começa aí. É uma das coisas. E eu quero, por exemplo, saber com quem você conversou hoje. Eu quero ver suas conversas. Né? Começa assim. Uhum. E aí essa pessoa já começa a demonstrar uns sinais de ciúmes patológicos, né? Os ciúmes doentios. E aí vem essa questão de querer controlar a vida do outro. Às vezes implica com aquele amigo da pessoa, com um grupo de amigos que ele tem, ou até mesmo pessoas da família, e começa a querer limitar a vida social desse parceiro, né? Começa a querer limitar o convívio, o contato com outras pessoas, né? Aí depois vem uma segurada no braço, um empurrão, né? Começam já as agressões, já demonstrando um ciúme patológico, obsessivo, que a vítima já entende que está ali diante de um agressor, de um cara abusivo. E eu tô falando cara, mas assim, também tem mulheres, tá, gente? Então, assim, o homem também pode perceber que está ali diante de uma mulher agressiva, né? Você estava conversando com alguém no celular, cria situações irreais, irracionais. Às vezes tem até delírios com situações de traição, de que a pessoa estava conversando com alguém e não quer contar, e aí começa E um começa a ciclo. inventar, né? Começa a criar algumas histórias que às vezes até a pessoa é, que está sendo acusada começa a refletir sobre o seu comportamento, né? Será que Sim, eu. e às vezes se sente culpado. É isso que o agressor faz, né? O abusivo. Ele coloca a culpa no outro. E a pessoa já, diante dessa fragilidade, vulnerabilidade, começa a pensar: será que eu estou errada mesmo? Por exemplo, roupas. Vamos falar das roupas. Essa roupa está muito curta para você sair. Né? Essa roupa Aham, não é apropriada para sair. E aí vai lá, troca. Essa tá ótima. Então, assim, aí a pessoa pensa: será que essa roupa minha é inadequada mesmo? Será que é muito curta? Será que eu não estou sim. bem nessa roupa? Então começa realmente essa introjeção da culpa, como se a culpa fosse dela. E ela começa a achar, na verdade, que aquilo pode ser normal, que afinal de contas, aquela frase, né, bonita, mas que tem um fundinho ruim é: quem ama cuida. Que tipo de Uhum, cuidado é esse, né? E será que isso é um sim. cuidado? Ok. Oleia, e você comentou sobre a questão dos relacionamentos
patológicos, né? Então, esclarece pra gente qual é o conceito de um relacionamento normal, qual é a visão da psicologia, né, com relação a um relacionamento normal e um relacionamento patológico. Então, um relacionamento normal, digamos assim, ditamente, não existe essa regra de normal, né? A normalidade é uma coisa assim, meio que flexível. Mas o relacionamento normal, dito normal, é um relacionamento saudável, de duas pessoas que são, que formam um casal, mas que têm sua individualidade. Cada um tem sua vida, cada um tem suas coisas, suas particularidades. Um respeita o espaço do outro, o sentimento do outro, a vida do outro, né? O espaço do outro, sem ferir, sem atingir, sem perseguir, sem adentrar em campos que são particulares da pessoa. Esse é um relacionamento normal, saudável, onde as duas pessoas nutrem um sentimento afetivo que faz com que Sim. aquele relacionamento se mantenha saudável, natural e que elas convivam em harmonia. Claro, brigas, né, alguns desentendimentos, Desacordos. desacordos, existem em todos os relacionamentos. Isso não significa que não é normal. Só que existe uma compreensão, uma conversa, um diálogo, que não vai partir para o lado da agressão. Isso, eu sempre defendo que esse relacionamento normal é um relacionamento onde os dois tenham voz e onde esses conflitos que surjam possam ser dialogados, possam ser discutidos e resolvidos através de uma conversa e onde não haja assim uma imposição de uma pessoa sobre a outra, né? Exatamente. Cada um cede espaço ao outro, dá voz ao outro, e ambos se entendem. Se tiver que ceder, os dois cedem, né? Não tem essa coisa de uma balança injusta, né? É equilibrado, né? Verdade. Equilibrado. Ok. Leia, chegou aqui, te cortando um pouquinho, chegou aqui uma pergunta na nossa caixinha de perguntas, se é possível identificar logo de cara se uma pessoa é abusador, né, Ou não. ou não, exatamente. Se ele tem a tendência de ter um relacionamento tóxico ou não, de ter comportamentos tóxicos ou de abusador. Você falou então que logo no início, geralmente aquele que é abusador é o lobo em pele de cordeiro, que é aquele príncipe encantado. E a pessoa que tem comportamentos tóxicos. Você entende que é possível perceber logo de cara, logo de início? Geralmente sim, porque essa pessoa ela não tem a intencionalidade, né? Então, assim, ela acaba realmente sendo mais, digamos assim, mais prontamente clara do que o abusivo, porque ela já demonstra isso com mais É algo naturalidade, natural. com mais naturalidade, já que faz parte ali do contexto da personalidade dela. Então é Uhum. mais fácil sim identificar um tóxico do que um abusivo. Só que não é via de regra, às vezes por exemplo, o abusivo já veio de uma relação já descontrolada, já começa uma outra descontrolada também, já começa a dar aqueles sinais, porque assim, o ciumento ele não se segura. Então, se tem alguma situação ali que já no começo do namoro que incide em algum ciúme dele, ele já vai se revelar bem ali naquela situação. E já que nós estamos falando de ciúmes, é normal um pouquinho de ciúmes? Existem níveis de ciúmes, existem níveis que são aceitáveis e outros não? Então, por incrível que pareça, é normal, né? Um pouquinho de ciúme. Quem Mas nunca, né? é o instinto do ser humano. Mas esse ciúmes que eu estou falando ditamente normal é um ciúme de cuidado, de zelo, de proteção. Não é bem territorialista, por exemplo. Às vezes você tem ciúme de uma amiga sua com uma outra amiga, mas assim, uma coisa assim, não é patológica.
Ah, eu queria né? que, assim, que ela fosse mais a minha amiga do que da outra, então eu queria que ela fizesse mais coisas comigo, enfim. Mas é bem natural. Ou então ciúmes de uma mãe pelo filho, assim, né? Aham. Ou ciúmes que você quer cuidar e zelar, porque é um senso de proteção também, né? E como um instinto humano, ciúme seria um senso de proteção ao outro, cuidado, zelo. E aí esse é o dito normal, é o normal, né? Oleia, e o ciúmes, ele é aprendido, ele é cultural? De onde vem o ciúmes? Porque tem pessoas que possuem, tem pessoas que não possuem ciúmes. Então, em geral é assim, sempre vem de uma questão de insegurança, pode ser construído lá na infância, questões da autoestima, né? Baixa autoestima, falta de confiança, traumas. Tudo isso constrói aí o sentimento, o contexto ciúmes. É cultural, é familiar, é social. É uma construção, né? Digamos assim, da vida toda. Legal, é exatamente isso que eu sempre defendo, né? Então, tudo aquilo que nós vamos vendo, vivendo durante os nossos períodos, né, de Vida. amadurecimento, desde criança, então nós vamos aprendendo e, e quando pessoas adultas, nós vamos, de alguma forma, esses comportamentos, isso que eu aprendi vai me ajudar, vai contribuir para que, né, para o papel social que eu desenvolvo, e alguns comportamentos eles vão me limitar, prejudicar na minha relação, né, enquanto no mundo. Legal. E então voltando para a questão do relacionamento abusivo. Nós sabemos que muitas pessoas, muitas mulheres, na grande maioria, vivem relacionamentos que não são positivos, né? Relacionamento onde elas sofrem, mas por medo, por preconceito, muitas são as razões que fazem com que as pessoas permaneçam nesses relacionamentos. E aí eu te pergunto, esse desenvolvimento, essa criação, digamos assim, esses aprendizados enquanto criação mesmo, contribui de alguma forma para a pessoa entrar ou para a pessoa permanecer em um relacionamento abusivo, em um relacionamento até tóxico ou Sim, abusivo? sim. Porque olha só, por exemplo, imagine você vir de um contexto familiar conflituoso, onde você conhece de uma vida toda seu referencial é de um relacionamento tóxico ou abusivo entre seus pais, seus familiares, as pessoas com quem você convive, seu ambiente, e você, de repente, inconscientemente, eu vou falar no nível inconsciente, se envolve com um abusador. Então, assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças, né? Às vezes, o tipo do referencial de amor que foi recebido ali na infância pelos pais, pelos Uhum. cuidadores, mostrou que o amor poderia ser agressivo, por exemplo, quando você bate muito numa criança, quando você espanca. Então, assim, de repente ela cresceu com aquilo como um senso de normalidade, né? Então, ela vai para um relacionamento, às vezes casa com alguém que tem esse mesmo nível inconsciente familiar dela, que eu falo que é um nível inconsciente, porque conscientemente ninguém escolheria se conseguisse, né, avaliar tudo isso, identificar tudo isso, escolheria um abusador. Uhum. Mas, no entanto, ela toda essa criação, todas as crenças dela, pode contribuir para que ela permaneça em um relacionamento que não é positivo, não é saudável para ela? Exatamente. Além disso, também essa pessoa que se permite continuar num relacionamento abusivo, ela pode ter um problema de autoestima. Por exemplo, ela pode também ter um problema financeiro e não ter como sair de um relacionamento também, porque o abusador ele trabalha com a parte da
com a parte do controle financeiro da vítima, impedindo ela, às vezes, de ter um trabalho, de se desenvolver como pessoa, né? Aham, Anulando sim. a pessoa. Então, assim, por inúmeras variáveis, essa pessoa às vezes não sai do relacionamento abusivo. E também por entender que aquilo é um tipo de amor, né? Então, assim, ela entende que aquele, por exemplo, eu já ouvi, né, relatos, olha, ele me bate, mas depois ele me dá coisas, ele me dá carinho também. Ele não só me bate, ele me dá carinho. Ou seja, então assim, é como se para ela fosse um bônus, né? Depois disso, ele é carinhoso comigo. Então, na verdade, essa pessoa também não está dentro das condições de pensar assertivamente para fazer uma escolha assertiva, né? E tem o Uhum. julgamento social. Poxa, por que você não sai desse relacionamento, né? Essa pessoa está em sofrimento, muito sofrimento. E as pessoas não conseguem entender a dimensão disso e julgam e criticam essa pessoa. Nossa, mas por que você não sai desse relacionamento? Né? E às vezes não é só uma questão financeira, não, tá? A gente está falando a níveis, assim, de todas as classes sociais. Às vezes a pessoa realmente entende que aquilo é um tipo de amor, né? Sim. Ela não sai porque eu falo que é praticamente uma síndrome de Estocolmo, quando a pessoa é sequestrada dentro do relacionamento e se apaixona pelo sequestrador, Tem uma né? visão um pouco distorcida do que Distorcida. seria o amor, né? Tem um Exato. conceito um pouco Só que isso não diferente. é via de regra também. Tem pessoas que permanecem por inúmeros outros motivos. Não é que a pessoa escolhe estar em um relacionamento abusivo, né? Ela ficou nesse relacionamento abusivo. Mas aí Sim. existem muitas estratégias para lidar com isso na clínica mesmo. É o papel assim do psicólogo trabalhar essa autoestima dessa paciente, dessa pessoa que está sofrendo esse abuso, para que ela tenha a força realmente de sair dessa situação, para que ela esteja realmente preparada emocionalmente, de uma forma também Empoderada. equilibrada, né? Razoável de sair de um relacionamento assim. E Ok. livre de julgamentos, né? Porque às vezes a vizinha fala: Nossa, mas você já denunciou para a polícia e vieram aqui, você depois desistiu, né? De ir além, de processar, de depor para que ele fique preso, né? E geralmente as pessoas não entendem exatamente o que também a vítima Está envolvido, né? está sofrendo ali. Ok. Nós recebemos aqui um comentário de uma pessoa dizendo que muitas vezes uma pessoa que tem um comportamento abusivo ou tóxico, que diante das outras pessoas ele não manifesta esse comportamento, né? Na verdade, o tóxico, a pessoa que tem um comportamento tóxico, pode ser que aquilo seja um comportamento dele, como nós já conversamos, tão natural que Então, em diversas relações dele, ele tem aquele comportamento. E não tem aquela preocupação de esconder diante de outras pessoas aquele perfil, né, negativo. Já a pessoa que tem o perfil de abusador, esse sim, ele com certeza manipula o seu comportamento, ele realmente não vai deixar transparecer diante das pessoas, né? Falando um pouquinho mais sobre a questão dos ciúmes, muitas pessoas têm aquela leve. Algumas pessoas têm uma percepção de que ciúmes é demonstração de amor, como o exemplo parecido que você deu anteriormente, a pessoa que é que, que enfim, sofre alguma agressão, depois ela fala, mas ele me deu presentes, me deu isso, me deu aquilo. Mas com relação, então, ao ciúmes, sendo demonstração de amor, eu tive uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo muito e que esteve em uma relação logo no início, era realmente um príncipe encantado. E essa pessoa que era a vítima, ele sempre falava: eu já estive em um relacionamento onde o meu parceiro
não importava comigo, né? Não tinha ciúmes. E hoje eu estou ao lado de alguém que morre de ciúmes por mim. Então aquilo era como se fosse assim, um troféu, algo muito gostoso. Claro que tudo isso é de acordo com a percepção dessa pessoa. E durante o desenrolar dessa situação, ela, de fato, o parceiro foi manifestando os comportamentos abusivos até chegar ao ponto, né, dessa pessoa que é próxima a mim sair desse relacionamento. E aí eu te pergunto, como tem sido, como é isso em consultório? Essa questão dos ciúmes como demonstração de amor, ainda é muito comum entre as pessoas? Ciúmes não é uma demonstração de amor, ciúmes, né? A gente falou do que a gente considera ciúme normal, que é um zelo, proteção. Mas eu não enquadro isso como um ciúmes, né? Vamos dizer que é um zelo, um cuidado, ciúme normal. Mas esse ciúme que você disse é um ciúme patológico, que a pessoa já tinha o quê? Obsessão, era um ciúme obsessivo. Né? E segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o ciúmes ele é considerado um ciúmes obsessivo o ciúme obsessivo é um transtorno delirante paranoico. Então, assim, se ele é um transtorno mental, como ele é normal, como ele é Normal. demonstração de amor, não é, Requer né? tratamento, né? Requer, Requer alguma coisa tratamento. precisa ser feita. Então, assim, ele está elencado como uma doença mental no DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, um parâmetro mundial. Então, o ciúme é um transtorno delirante paranoico. O que quer dizer isso? A pessoa às vezes perde a noção do real, do que é verdadeiro, né? Criando situações, criando falsos pretextos. Então, aí vem as crises de perseguição quanto a outra pessoa, né? As crises de ciúmes, humilhações e xingamentos e brigas constantes na frente de qualquer pessoa, em ambientes públicos. Essa pessoa às vezes vai no trabalho, né, da sua parceira, do seu par, ameaça matá-la também, caso essa, né, não ceda aos desejos dela. O Sim. que isso diz? É posse, né? É obsessão. Né? Essa pessoa está obcecada pela outra. Isso não é normal, isso não é natural. Desvio de comportamento. Exatamente, um transtorno e grave, né? E aí, esse ciúmes é uma demonstração de amor? Não, ele é um sentimento de insegurança, geralmente que vem do medo de perder a pessoa amada, né? E aí tem lá a sua parte, se ele for aquele ciúme que a gente falou no começo, um ciúme pouco, normal, né? Significaria cuidado, zelo por uma relação que damos a devida importância. E esse natural seria, ele é protetor e não possessivo. Sim. Então, se eu quero saber se o meu par ele é um ciumento possessivo, primeira coisa que eu vou avaliar, se ele quer restringir meu contato social, se ele quer dizer o que eu devo usar como roupa, se ele quer as minhas senhas, se ele quer controlar a minha vida. Isso não é natural, isso não é normal. Ok. Agora Então, vamos dizer assim, seu hum, marido olhou para uma mulher, de repente você observe e diga, olha, eu não gosto disso, eu sinto ciúmes. Eu gostaria que você olhasse só para mim. Normal, né? normal. Ok. Vamos lá. Leia. Ok, Leia. E aqui, mais uma pergunta da nossa caixinha de perguntas. Uma das participantes diz o seguinte: todo mundo na vida, né, um dia foi tóxico ou abusivo, né, com um parceiro. O que é que nós devemos fazer ou não? Né? Na verdade, é uma pergunta. Todo mundo na vida um dia foi tóxico ou abusivo com o parceiro? E
O que é que nós devemos fazer para não sermos? Tóxico, eu acredito que todos. Em algum momento Em já algum foi momento. negativo. Porque assim, às vezes a gente não teve bem a dimensão disso, né? Por imaturidade, por alguma questão ali, eu acredito que tóxico, provavelmente todos. Não estou generalizando, mas quem nunca teve uma situação assim de descontrole, disfuncional, sem noção, e não percebeu e depois percebeu e ficou até arrependido, né? Então, assim, tóxico, eu acredito que quase todos. Agora, Sim. abusivo não, porque o abusivo ele fica muito bem caracterizado, né? Tem a agressão. Então, assim, as pessoas que já foram agressivas com seus pares, sim, já foram abusivas. Mas as Hum. pessoas que não foram agressivas, não tiveram esses confrontos, esse controle, essas situações, é, não seria um abusivo, tá? Então, essa pessoa que não agrediu, ela não é abusiva. Agora, o que agrediu, sim, já teve uma situação de ser abusivo. Ok. Uma outra caixinha, uma outra pergunta da nossa caixinha de resposta, a pessoa diz o seguinte, sobre o relacionamento tóxico. Então, seria o diálogo imediato para não se transformar em um relacionamento abusivo? Com toda certeza que sim, né? Porque depende da situação, realmente o tóxico ele pode perder o controle. E ele pode se tornar uma pessoa mais patológica, ele perde o controle, Mas, ele... mas não necessariamente Não necessariamente. o relacionamento tóxico ele vai se tornar abusivo. Até porque tem Não, algumas características que diferem bastante, não é mesmo? exatamente. Mas também tem a questão de que a pessoa, às vezes, ela é tóxica e abusiva. Ou ela é tóxica e evolui para uma abusiva. Ou ela é tóxica e só tóxica. Não dá para generalizar. Mas Em geral não tem bem uma evolução de tóxico para abusivo, mas pode acontecer de hum, acordo exatamente com o que falamos anteriormente. Por exemplo, uma pessoa tóxica que foi traída, ela tem um trauma da traição e ela começa nos outros relacionamentos, de repente, a ser abusiva. Por quê? Ela veio de uma outra relação conflituosa e está trazendo isso para um relacionamento atual e ela está se tornando uma pessoa abusiva, com hum. medo de que ocorra novamente situações como aconteceu anteriormente. Às vezes ela perde o controle, uma pessoa perde o controle e torna-se abusiva. Então acaba, em algumas situações, sendo como se fosse uma defesa que a Isso. pessoa começa a ter Uhum. para não sofrer novamente uma situação que já passou do passado. Então aí é onde o ciúmes ele começa às vezes até Ser ultrapassar esse patológico. limite do que nós discutimos isso do normal. Bacana. Legal. Seja bem-vinda a Ellen, que eu acabei de observar que entrou na sala, Juliana, sejam bem-vindos. Então, eu queria fazer um adendo seguinte. Essa pessoa, ele perguntou assim, se essa pessoa poderia ter um diálogo com o tóxico para que ele não se torne abusivo. Isso. Tá, existe também, inclusive, um trabalho da psicoterapia para trabalhar essas questões. Essa pessoa pode ser trabalhada, né, a um nível psicológico, para que ela trabalhe alguns pontos para melhorar essa situação e mudar esse contexto, né? Sim. Né? Uhum. Ok. Tem mais uma Mais pergunta. mais uma pergunta. Vocês conseguem observar, ler a pergunta daí? Você consegue ver a pergunta? Sim, relacionamento tóxico também pode ser assim, chamado nas relações não conjugais, por exemplo, mãe, pai. Com certeza, inclusive ele não tem essa regra, né, de ser entre pares, Relacionamento relacionamentos amoroso. amorosos. Pode ser um pai com a filha com a mãe com a filha, com as amigas, com os amigos, no ambiente de trabalho, acontece muito, inclusive, né?
A gente vê muitas relações tóxicas no ambiente de trabalho. Pessoas, por exemplo, que reclamam aqui no consultório, eu vou pedir as contas porque eu não sei lidar com as pessoas, algumas pessoas que são tóxicas, que causam mesmo mal-estar àquelas pessoas que estão próximas ali no ambiente de trabalho. É É, muito recorrente. o conceito do tóxico, da pessoa tóxica, é esse mesmo, é aquela pessoa que tem um negativismo muito grande, é uma pessoa que às vezes não tem um senso na comunicação, que tem uma comunicação agressiva, e isso ela pode exercer em várias relações, né? Em vários tipos de relação. Eu não sei em questão de tempo, mas eu preparei algumas dicas para quem aí, por exemplo, está sofrendo, né? E não quer mais ser tão ciumento. Eu acredito que a Por gente tem favor, como, alguns minutos ainda. como podemos fazer, o que podemos fazer para reduzir o nível de ciúmes para aquelas pessoas que têm um pouco de Que, ciúmes? isso Precisam porque melhorar. Isso, porque o ciumento, gente, ele também tem sofrimento, ele perde relações, ele perde laços afetivos, pessoas importantes para ele, né? Então, quando causa esse prejuízo, geralmente ele procura uma solução para o pro problema, né? Para a mudança, até porque com certeza é recorrente de todos os relacionamentos que ele tem esse feedback, né? Você é Uhum. ciumento, eu não consigo ficar com você, e ele acaba sendo abandonado muitas vezes, né? Então, assim, as dicas para você não ser tão ciumento. Primeiro passo, trabalhe sua autoestima, né? Quando a gente está feliz conosco, né? Quando estamos felizes conosco, estamos felizes com o mundo, né? Pessoas com autoestima elevada reconhecem o potencial das demais, apreciam e admiram as demais e conseguem também apreciar a si mesmas e dar valor a si mesmas sem comparativos de melhor ou pior, mas sim com respeito e observando seu próprio valor e dando valor às outras pessoas também, né? Aham. Tem a inteligência emocional. A inteligência emocional irá lhe conectar com suas mais profundas relações e com seus próprios sentimentos, fazendo que não seja uma surpresa constante as suas reações, decepções e frustrações. Ter pensamentos positivos, porque deixar-se levar por pensamentos negativos só atrapalha a sua vida, né? E você não tem tempo de refletir também sobre como as pessoas estão vendo o seu tipo de relação com elas, como você se relaciona com elas. Então, tenha empatia e resiliência para tratar os acontecimentos na vida e de modo a torná-los mais positivos. Converse, né? Conversem. O diálogo é sempre muito importante. É importante deixar as claras para o seu parceiro as suas inseguranças, as suas incertezas e o que te fere dentro desse relacionamento, para que ele tenha esse termômetro do que ele pode fazer para te ajudar também com isso, tá? Uma coisa que é o básico que sempre funciona. Então, pratique atividades físicas, desenvolva hobbies seus que você possa fazer sozinho, por exemplo, para apreciar sua própria companhia. Sim, verdade. Aprenda a dar valor à sua própria companhia, a gostar de si mesmo. Quando a gente gosta da gente, a gente sabe gostar do outro, não é? Sabe como Isso. amar o outro. Se a gente não se ama, não sabe se amar, como é que eu vou amar o outro? Né? Que tipo de É. amor eu vou oferecer? Ninguém oferece o que não tem. Então, o amor começa Isso. por nós. Isso, verdade. Então, eu sempre gosto de falar que nós não conseguimos nos enxergar sempre. Nós precisamos do outro para nos perceber, para nos entender e até mesmo para poder calibrar ali alguns comportamentos. Então, como nós estamos falando de relacionamento amoroso, é fundamental que haja essa abertura entre o casal e que haja esse diálogo constante para que um possa ajudar o outro. Afinal, eu Exatamente. acredito muito que essa é uma das finalidades do relacionamento
é onde um pode contribuir para o crescimento do outro. E isso só acontece, essa construção só acontece, de fato, a partir do diálogo, onde tem mesmo abertura para que isso aconteça. Já estamos caminhando aqui para os momentos Tá? finais. Eu já deixo alguns recados para os nossos participantes. Peço a vocês para seguirem, quem não segue ainda a Aldaleia, né? Podem, quem quiser, podem nos seguir nas outras redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube onde posto constantemente conteúdos que fala sobre relacionamento, sobre comportamento. Agradeço, professora Rosane, que eu observei aqui, que chegou na nossa live agorinha. Obrigada a todos pela participação. E eu gostaria, para gente encerrar, perguntar para a Aldaleia como que uma pessoa pode sair de uma relação patológica se existe muito amor. Tem alguma dica, alguma sugestão? O que pode ser feito para que essa pessoa que está em uma relação patológica consiga sair dela? Primeiramente, pedir apoio, né, das pessoas mais próximas, se abrir, pedir ajuda. Primeira coisa, pedir ajuda, né? Peça ajuda, se abra, né, com as pessoas que você confie, que você tem esse tipo de relacionamento, não tenha medo, né? Denuncie o abusador. Você não é obrigado a ficar nesse relacionamento. Trabalhe isso, né? Peça ajuda para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, pessoas que te amam, que vão te ajudar nesse processo. E saiba dizer não, porque o amor, ele não é dor, tá? O amor, ele é Não é felicidade. para ser assim. Não é para ser assim. Esse não é o normal, né? O amor é bem-estar, é equilíbrio, é companheirismo. Uma pessoa que te agride não te ama, tá? Então, assim, crie essa força e essa coragem para dar esse primeiro passo, para sair desse relacionamento e conte com as pessoas ao seu redor. E não desista de você. Coloque-se em primeiro lugar. Todos nós viemos aqui para sermos felizes, né? E nós não podemos abandonar essa ideia, não podemos sair desse propósito. Então, por mais que algumas relações sejam difíceis, sempre é possível mudar, sempre é possível buscar ajuda, né? O desenvolvimento pessoal, o empoderamento, um apoio de uma Psicológico. terapia, isso, para que possa fazer algo pela sua vida. Porque E não espere o outro mudar, mude você, né? Saia. Se um lugar te adoece, você não tem como ser saudável em um lugar que te adoece, com uma pessoa que te adoece. Ok. Então, passo a palavra para a Odaleia, para as suas palavras finais, seu encerramento, por favor. Então, quero agradecer, Rose, pelo convite novamente. Obrigada. É uma honra. Como, como você é uma pessoa que eu admiro muito, eu fiquei muito lisonjeada, assim, eterna gratidão, não sei nem como agradecer. Além de ser uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, ótima professora, né? Uma mãe também, super mãe. Obrigada. Quero agradecer também as pessoas que estiveram conosco, né? A oportunidade de discutir um tema tão relevante, né, socialmente. Espero ter contribuído para mudar alguma coisa, para que vocês tenham entendido melhor sobre o assunto. E é isso. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Leia. Obrigada você por ter aceito o convite e estar aqui discutindo comigo esse assunto, levando esse conhecimento a mais pessoas que precisam entender um pouco mais para melhorar a sua vida, para melhorar as suas relações, né? Então, muitíssimo obrigada a você e as pessoas que nos acompanharam. E eu já deixo aqui um recado que na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, próxima terça-feira às 20 horas, farei uma live com a psicóloga Jéssica Berdanini,
no qual a gente vai tratar sobre o tema reconhecendo as nossas necessidades básicas e a comunicação não violenta. Então, eu deixo aqui o convite, quem puder participar, quem quiser participar, será um enorme prazer poder contribuir com vocês, poder discutir com vocês esses assuntos. Então, encerrando aqui mais uma vez, muitíssimo obrigada e Eu que agradeço. fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Beijão, Leia. Obrigada. Beijo. Até a próxima. E boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.